queridos, que alegria estarmos juntos aqui mais uma vez. Seja muito bem-vindo a esse canal. Sou o Pastor Santos. Esse é o espaço feito para abençoar a sua vida através do estudo da Palavra do Senhor. Então é sempre uma alegria te encontrar aqui. Se você não é inscrito ainda, por favor, aperta aqui embaixo, inscreva-se, faz parte dessa família você também. Eu sempre estou orando por todos aqueles que estão inscritos aqui nesse canal, liberando a bênção, proteção e prosperidade do Senhor na sua direção. Então já aperta aqui, já comenta bastante, envia para 10 pessoas esse vídeo para que esse canal tenha um alcance maior. Nós estamos juntos estudando o livro de Jó, encontrando princípios espirituais para uma fé inabalável. E tenho certeza que você, assim como eu, precisa fortalecer a sua fé num tempo como esse. Então você está no lugar certo. Já pega a tua Bíblia, pega teu caderno, tua caneta. Vamos ao estudo de hoje. Chegamos ao capítulo 32 e nós iremos ler hoje, estudar hoje 3 capítulos, 32 ao 34, um bloco onde um jovem chamado Eliú é usado por Deus na direção de Jó. Então esses capítulos, depois de 30 capítulos de discursos humanos, todos falharam. Então Jó agora se encontra exausto e os amigos estão calados e Deus em silêncio. Essa era a cena. Jó exausto, os amigos calados, Deus em silêncio. Talvez se assemelhe a uma realidade da sua vida ou alguém que você possa até conhecer. Talvez esteja vivendo exatamente esse contexto de uma exaustão física, emocional, até espiritual, de um silêncio de pessoas na sua direção, de pessoas que estão caladas, onde poderiam estar te aconselhando, te ajudando, te apoiando. E o pior, o silêncio do alto. Deus não tem dado direção, Deus não tem dado resposta. Mas eu quero te dizer que, de repente, assim como aconteceu aqui, nesse relato bíblico, surge Eliú, um jovem desconhecido cheio de uma indignação santa, cheio de uma ira santa. Então, ele não é perfeito, mas o Espírito Santo usa como o último megafone antes da voz direta de Deus. Sabe, isso é precioso. Eliú faz 4 coisas que preparam o coração para ouvir a voz de Deus. Isso é precioso porque Deus ainda continua usando essa estratégia. Antes de Deus falar diretamente, Deus vai usar alguém na sua direção. Eliú foi usado por Deus na direção de Jó, preparar o coração de Jó para ouvir a voz de Deus. O que Eliú fez? Primeiro, ele quebrou a arrogância, porque Eliú era um jovem improvável. E aí Eliú ele quebra a arrogância, assim como ainda acontece ainda hoje. Deus usa pessoas para quebrar a nossa arrogância. E aí os velhos nem sempre têm toda a sabedoria. Essa é a arrogância humana, né? De a gente achar sempre que alguém mais novo, alguém menor, alguém que ocupa uma posição mais reduzida do que a nossa, alguém que talvez tenha uma educação menos do que a nossa, um estudo menos do que o nosso, alguém que talvez tenha uma influência menor do que a nossa, a gente sempre acha que essa pessoa ela não pode nos ensinar ou acrescentar algo. Isso é orgulho humano. Então Eliú ele vem para quebrar a arrogância, o orgulho humano, e usado por Deus para que isso aconteça, porque onde tem arrogância, onde tem orgulho, não tem espaço para a voz de Deus. Escreve isso aí nos comentários. Aonde tem arrogância, não tem espaço para a voz de Deus. Segundo, direciona o foco. Eliú ele é usado para direcionar o foco. O problema não é só o sofrimento. O problema é a nossa teologia pequena de Deus. É nosso estudo pequeno sobre quem é Deus, o que é que Ele pode, né? A natureza de Deus, o que caracteriza, né, a Deus. Nossa teologia pequena nos fará ter uma fé pequena. Então, Eliú redireciona o foco de Jó, tira o foco do problema e coloca o foco na solução do problema. Terceiro, ele revela que a dor muitas vezes é o megafone preventivo, não é um castigo, mas é Deus alertando, Deus destacando, Deus falando sobre outra realidade. E por último, esse jovem Eliú reafirma que Deus é absolutamente justo e nunca deve explicação a ninguém. Então essas 4 coisas que Eliú realiza nesse bloco de capítulos aqui, ensina-nos a
nos preparar para ouvir a voz de Deus. Quantos de nós não queremos ouvir a voz de Deus? Tenho certeza que você está aqui e deseja ouvir a voz de Deus, uma resposta, uma direção. Mas não é de toda forma, nós precisamos exatamente dessas realidades para que o nosso coração esteja pronto para Deus falar conosco. Vamos aqui descobrir alguns princípios importantes. O primeiro deles está no capítulo 32, do verso 2 e 3, diz assim: Então Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, da família de Raão, ficou irado, indignou-se, porque Jó se achava mais justo que Deus. Também indignou-se com os 3 amigos de Jó, pois não conseguiram responder a seus argumentos a fim de demonstrar que Jó estava errado. Eliú havia esperado os outros falarem, pois eram mais velhos que ele. Mas quando viu que não tinham mais nada a dizer, expressou sua indignação. Assim Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, disse. Você percebe aqui o posicionamento desse jovem Eliú para uma realidade espiritual que mantém a nossa fé inabalável. A ira justa pode ser instrumento de Deus. Permita que a indignação santa contra a teologia barata te leve você mais para perto de Deus do que para perto de pessoas. Essa ira santa que acende em nosso coração, a indignação de uma teologia barata, de ensinos rasos, de experiências rasas, de viver apenas no comum, essa indignação precisa nos levar para perto de Deus. Era o que esse jovem estava fazendo. A indignação dele estava despertando a Jó sobre se aproximar mais de Deus no meio do caos. É isso que eu e você precisamos. Um outro princípio está no verso 6 ao 9. O texto diz assim: O que esse jovem disse, Eliú? Eu sou jovem e vocês são idosos. Por isso me contive e não dei minha opinião. Pensei, os mais velhos devem falar, pois a sabedoria vem com o tempo. Contudo, há um espírito dentro de cada um, o sopro do Todo-Poderoso, que dá entendimento. Nem sempre os de mais idade são sábios. Às vezes, os velhos não entendem o que é justo. Que poderoso isso aqui, revelador demais. Quebra todo o paradigma de a gente achar que só os mais velhos têm a sabedoria. Eliú está dizendo que existe um espírito dentro de todos, o espírito do Todo-Poderoso, e esse espírito dá sabedoria e entendimento a cada circunstância e a cada pessoa. Então, Deus às vezes fala por meio dos mais improváveis. Então, nunca despreze uma palavra só porque vem de alguém menor, ou uma idade menor, uma posição menor, ou uma aparência menor, uma condição financeira menor que a sua. Deus usa e Deus fala. Capítulo 33, do verso 12, a gente vê a palavra do Senhor falando assim, verso 12. Mas você está enganado e eu lhe mostrarei o motivo, pois Deus é maior que qualquer ser humano. Deus é maior que qualquer ser humano. Deus é maior do que qualquer explicação humana. Pare de exigir que Deus caiba nas suas caixinhas teológicas. Para de colocar Deus em uma caixa, que é a caixa da sua mente, nos teus pensamentos limitados, nos teus achismos, nos teus conceitos limitados. Deus é maior que isso. Esse princípio mantém a nossa fé inabalável. Verso 17 desse capítulo 33, o texto diz assim, verso 17 diz: Faz que deixem de praticar o mal e livra-nos do orgulho. Uau! Sofrimento pode ser prevenção, não castigo. A fala de Eliú aqui é que nos livre do orgulho, do achismo dos conceitos errados. Então, troque por que comigo, de que ele está me livrando. Se você decide trocar essa afirmação ou essa interrogação, por que comigo está acontecendo isso? E você começar a questionar ou perguntar a Deus buscando resposta de que o Senhor está me livrando, a sua fé será fortalecida, a sua mente será mais saudável e teu coração será mais preparado. Verso 19 do capítulo 33, a Bíblia diz: Deus os disciplina no leito de enfermidade, com dores constantes nos ossos. Eles perdem a vontade de comer, nem mesmo o alimento mais delicioso lhe apetece. Até o verso 30 aqui, Eliú dá um discurso que Deus usa a dor como megafone para nos aliviar do abismo. Deus nos livra de abismos piores, mesmo no meio da dor.
Então escreve aí nos comentários: Deus usa a dor para me livrar. Deus usa a dor para me livrar. Essa é uma afirmação que fortalece a nossa fé e a nossa esperança em Deus. Quando doer muito, pergunte: que abismo Ele está me impedindo de cair? Que abismo Deus está me livrando? Que abismo Deus está te livrando no meio desse caos? Comece a enxergar assim e você vai ver a sua fé se fortalecer. Capítulo 34 agora, para a gente terminar, verso 10 a 12. Ouça-me, vocês que têm entendimento. Deus não peca de forma alguma. Todo-Poderoso não pratica o mal. Ele retribui a cada um de acordo com seus atos. Trata as pessoas como merecem. Uau! Aqui Eliú está dizendo que Deus não é devedor de ninguém. Ele é absolutamente justo. Então aceite, né? Aceite. Deus nunca erra a conta. Mesmo quando não entendemos, Ele não deve nada a ninguém. O que nos cabe é aceitar o trabalhar, o agir e as coisas que Deus tem feito. Mesmo que a gente não entenda hoje, Deus está fazendo da melhor forma. Só apenas acredite e descanse. Para concluir esse estudo de hoje, no capítulo 34, verso 35, o texto diz assim: Jó fala por ignorância, suas palavras não fazem sentido. Você merece o castigo mais severo pelo modo perverso que falou. E verso 37, pois ao seu pecado acrescentou a rebeldia, não mostra respeito e não para de falar contra Deus. O princípio aqui que nós precisamos aprender é a verdadeira fé se curva antes mesmo de entender. Então, quando não houver mais palavras, faça silêncio e curve-se, porque o redemoinho está vindo. Deus vai falar com você. Então, aquele que crê verdadeiramente, um homem ou mulher de uma fé inabalável, mesmo passando pelo caos, tempestade, grande problema na sua vida, ele se curva antes mesmo de buscar entendimento. Antes de a gente compreender o porquê, antes de a gente ter resposta de estarmos vivendo situações difíceis na nossa vida, nós precisamos nos curvar àquele que é dono de todas as coisas, aquele que está no controle, aquele que tem a resposta, aquele que tem a saída, aquele que é o dono da vida, aquele que venceu a morte. Então, um conselho para o teu coração precioso nesse dia é: curve-se não diante do problema, não diante da tempestade, mas curve-se diante daquele em que a voz dele comanda os céus e a terra, e que é aquele que tem poder para fazer com que você ande acima das circunstâncias. Curve-se para ele e a voz dele chegará ao teu coração. Uau, que poderoso isso! E eu quero concluir esse estudo na certeza de que eu e você nós precisamos, né, desse entendimento para fortalecer a nossa fé nesse tempo. Então, fé inabalável não é entender tudo. Escreve isso aí agora. Fé inabalável não é entender tudo, porque nem tudo nós vamos entender agora. Isso é bíblico, né? Você não sabe por quê, mas amanhã Deus te responderá. Então, fé inabalável não é entender tudo, é confiar que até o silêncio e a dor são megafones do Deus que está vivo. Entender que o silêncio, a dor, momentos difíceis, é um megafone do Deus que está vivo. É Deus nos alertando, despertando para algo que vai acontecer. Eliú é só o aquecimento. O redemoinho está a poucos capítulos. Curve-se. Essa é a palavra para você nesse dia. Curve-se. A voz está vindo. Aguente mais um pouco. Deus está com você. Que bom ter estado com você aqui. Espero você nos próximos episódios. Deus te abençoe poderosamente.